al-Assad fugiu para a Rússia e o regime de Bashar al-Assad caiu, tendo a abertura agora para Israel se aproximar da Síria. E aí nós temos o Irã que cai, e tudo isso é um projeto desde a década de 90. Derrubar os ditadores, colocarem pessoas, eu vou colocar bem entre aspas, mais democráticas e mais abertas a acordos a Israel, para então se estabelecer o caminho para a falsa paz. Então, o que eu quero dizer a todos, é que agora, né? Olha, ó, não está indo da forma que é para ir. Agora, nós estamos vendo uma revolução acontecendo através de duas formas. Primeiro, dos líderes e a perca da força das armas que Irã tem para atacar Israel, apesar de o Irã estar ameaçando muito nesse momento. E nós temos aí outra coisa que é a... Olha aí, vocês estão vendo que consegue do Irã. E aí você vê que o que está acontecendo não dá para conectar. O que está acontecendo é exatamente uma revolução que vai abrir o caminho para uma falsa... Vê que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, ele pediu a Donald Trump essa semana para fazer o acordo de Ciro. E o que é o acordo de Ciro? Assim como Israel está fazendo o acordo de Abraão com os árabes, o acordo de Ciro é o acordo de paz para Israel com seus amigos. Então, irmãos, eu acredito que tem muita gente acreditando, meu Deus, tem muita gente acreditando que agora vai ocorrer a guerra de Gog e Magog, mas não é hora que vai ocorrer a guerra de Gog e Magog, irmãos. Não acredito que tudo que está sendo feito é para a construção do terceiro templo. E aí, a liberação e construção do terceiro templo, nós teremos aí o Irã, o Iraque, a Síria e principalmente Rússia e a China vão se unir contra Israel, mas será após o acordo de paz, porque o caminho
Pensa no maligno, o maligno. Então, voltando a falar, a Rússia se colocou na posição de ajudar Israel e o Irã a chegar a um acordo de paz. O G7 também pendeu para o lado de Israel. Eu já vou falar do G7. O Lula pianinho diante de Donald Trump. O Lula é igual o cachorro que late e não morde. Teve a reunião do G7 e o Lula não se colocou, né, na posição aí de defender o Irã diante do G7 e ficou igual um cachorrinho mudinho diante de Trump, porque a posição dos maiores potências mundiais é ficar ao lado de Israel e puxar o Irã para um acordo de paz. Né? Por que ele não falou na cara de Donald Trump que ele é contra o Estado de Israel? Ele não teve coragem de falar, ele não teve coragem. Ele não teve coragem de falar na cara do Lula, na cara de Trump, sobre o que está acontecendo e que o Brasil é a favor do Irã e contra. É uma vergonha, né? É uma vergonha o Brasil ficar contra o Estado de Israel. É uma vergonha. Tá, irmãos, olha só. Esse é o príncipe herdeiro. Ex-príncipe do Irã convoca iranianos a uma rebelião contra o regime. O país está em suas mãos. Então, aqui, Reza ativista pela liberdade do Irã, fez nesse sábado, dia 14, um apelo direto ao iraniano para que se levante contra o regime dos Ayatollahs, afirmando que este é o momento de maior fragilidade do poder estabelecido desde a Revolução Islâmica de 1979. Compatriotas, a República Islâmica e seus líderes incompetentes e criminosos arrastam o Irã para uma G e são responsáveis pela situação atual, afirmou Pahlavi em uma mensagem publicada nas redes sociais. Segundo ele, após décadas de corrupção, incompetência e opressão, esse regime se encontra agora em seu ponto mais frágil e mais fraco. Para o ativista, essa é a oportunidade histórica para que a população recupere o país. O Irã pertence a vocês e recuperá-lo está em suas mãos. Cada ato de desafio da sua parte, como não comparecer ao trabalho, trabalhar menos ou chegar atrasado, para desferir um golpe contundente no corpo enfraquecido deste regime, incentivou, sugerindo uma forma de resistência civil à repressão. Ele também dirigiu um apelo às forças armadas, policiais e segurança, pedindo que se desliguem desse regime e se unam ao povo. Neste momento decisivo, a comunidade internacional, Pahlavi, solicitou que apoiem o povo iraniano em vez de apaziguar o regime islâmico. Seu colapso definitivo só poderá ser alcançado pelas poderosas mãos da grande nação iraniana. O Irã pertence a vocês e recuperá-lo está nas mãos junto ao lado a lado. Prevaleceremos, declarou e concluiu que o Irã perdure para sempre. Viva a nação iraniana. Esse é o príncipe herdeiro do Irã que está convocando o povo para uma rebelião contra o regime islâmico. E eu acredito, irmãos, que os próximos dias vai caminhar para uma manifestação do povo. 80% do iraniano é contra o regime dos Ayatollahs.
80% dos muçulmanos estão totalmente contra o regime dos Ayatollahs. E eu acredito que esse povo vai se levantar e vai derrubar o regime. As famílias, né? Se você não viu, foi filmado, né? Já estão fugindo do Irã. É capaz deles se refugiar, né? Se refugiar na Rússia, na China, e inclusive no Brasil, né? Então, a gente está vendo o povo também, como eu falei no início da live, né? O povo iraniano saindo, eles estão saindo em massa, principalmente da capital, né? Porque a ameaça é de grandes ataques e grandes proporções. Com todos os que estão perto de usinas nucleares, de bunkers nucleares, estão sendo convidados também a sair onde tem, né? Onde tem mísseis armazenados. Então, olha aí, ó. Iranianos deixam o Teherã em meio à ameaça de novos ataques. Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu atacar todos os locais e alvos do regime dos Ayatollahs. Alguns moradores de Teherã estão fugindo da capital do Irã à medida que pânico toma conta do país em meio a crescente conflito com Israel. E aí muitos estão indo para o norte, perto do Mar Cáspio, que é mais rural, isolado, mas moradores disseram à CNN que as estradas estão tão congestionadas que é difícil se locomover. O medo, né? O medo toma conta do país. E é totalmente diferente do lado de Israel, né? Se você vê do lado de Israel, o povo nas garagens adorando ao Senhor. Não é contraditório um negócio desse? Enquanto as famílias dos poderosos do regime estão fugindo e o povo saindo, você está vendo do outro lado Israel louvando ao Senhor. Israel louvando ao Senhor. Para quem não viu, né, irmãos, essa semana teve aí do dia 12 ao dia 15 a reunião do Clube Bilderberg. Clube Bilderberg. E o Clube Bilderberg tem um tema assombroso, e esse tema é o despovoamento da terra. Eu mostrei aqui, está lá numa das pautas, e a questão migratória. E hoje nós temos aí, né, a reunião do G7, uma convocação, vai ser no Canadá, né? No Canadá. E aí você vê
Hoje teve uma reunião de videoconferência, né? E aí vai ter uma reunião bilateral com outros presidentes. E aí eu vou dizer para vocês, né? O governo brasileiro já disse para o Nine ficar bem quietinho. Olha aí, ó, Trump chega à reunião do G7 envolvido em disputas com aliados. Então vai ser no Canadá. São Paulo, tal. O presidente dos Estados Unidos, Trump, vai comparecer à reunião do G7, que começa neste domingo, hoje, envolvendo em disputas com quase todos os países do bloco, que reúne Washington e mais 6 das economias mais desenvolvidas do mundo, todas consideradas aliadas tradicionais dos Estados Unidos. Na cúpula do G7, no Canadá, um país que Trump quer ver anexado ao seu, uma ameaça que repetiu durante visita ao premier Mark Carney à Casa Branca e outros membros do grupo. Além da União Europeia, Reino Unido, França e Alemanha, Itália e o Japão, todos são países contra os quais Trump conduz sua guerra tarifária e negocia novos acordos. Além de ser a primeira reunião do grupo desde o início do segundo mandato de Trump, esse também deve ver a primeira cúpula do G7, na qual a presença dos Estados Unidos é motivo de dor de cabeça para os outros líderes. Desde que voltou à Casa Branca, o republicano tem se ocupado de dinamitar as relações tradicionais entre Washington e as capitais europeias, intensificando uma corrida armamentista no continente à medida que países como a Alemanha buscam uma arquitetura de segurança independente da OTAN. E o republicano deve ter uma série de reuniões bilaterais durante a cúpula e ainda não se sabe se a dinâmica vista no Salão Oval da Casa Branca, onde Trump transformou empurralar líderes estrangeiros em esporte, se repetirá. Um encontro entre o republicano e o presidente ucraniano, um dos convidados para a cúpula do G7 ainda não está confirmado. Desde que o presidente americano e seu vice constrangeram o ucraniano em uma transmissão ao vivo. E aí, irmão, o G7, ele é o responsável por lutar e tentar parar o que está acontecendo lá entre o Irã e Israel. Eu acredito, irmãos, que isso vai durar alguns dias, tá? Isso vai movimentar a economia, que é uma das questões que está na mesa dessas questões, é a quebra econômica. Então, tudo que se movimenta a economia mundial, e o prejuízo é muito grande para todos os lados. E eu sempre digo para vocês, se você for lá perguntar para os iranianos se eles querem estar sob ataque, eu tenho certeza que eles dirão que não, né? É o Irã atacando Jerusalém. Mais um que cai.
A brasileira. São imagens, sons impressionantes. Jerusalém sendo atacada ao vivo nesse momento. Isso foi mais cedo. É incrível como você vê os ataques, ó. A gente já teve avistamento de anjo. Esse ataque do... Olha lá, mais de 100 mísseis iranianos passando por cima. Aí é por cima do Líbano, tá? Indo em direção a Israel. Aí isso aí foi um míssil do Irã que caiu. E aí a gente vê que os globalistas eles estão de acordo com a queda do Irã. Eu vou mostrar aqui para vocês a revista The Economist. Ela lançou uma matéria. Olha aqui, moço. Olha aí, o regime iraniano tem um enorme problema. Como retalhar? Israel e a América oferecem uma escolha difícil: rendição ou colapso. O líder supremo do Irã prometeu que Israel enfrentaria punição severa, mas sua primeira tentativa de impô-lo foi apenas um incômodo. Na manhã desta sexta-feira, o Irã lançou cerca de 100 drones explosivos contra Israel e alguns foram enviados do Iraque para encurtar seu tempo de voo. Essa foi a resposta inicial do Irã em uma onda de ataques aéreos israelenses que derrubaram suas defesas aéreas, danificando sua instalação de reconhecimento nuclear e dispararam em suas forças armadas. Então, veja que, segundo a The Economist, o que o Irã fez não foi nada. Nada. E aí a The Economist também lançou outra matéria e a matéria diz o seguinte. Olha aí, ó. Israel fez uma aposta audaciosa, mas assustadora. O mundo estaria mais seguro se o Irã abandonasse os seus sonhos nucleares, mas esse resultado pode revelar-se inatingível. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alerta que a maior ameaça externa a Israel é o Irã, e nenhuma ameaça iraniana é mais grave do que seu programa de adquirir uma bomba nuclear. Israel é um país pequeno e densamente povoado. Dentro do alcance de míssil da República Islâmica, um Irã com armas nucleares colocaria sua própria existência em risco. E é verdade, uma bomba nuclear nas proporções que são criadas hoje aniquilaria a nação de Israel. E aí eu não sei como é que você vê tudo isso, né? Além da profecia, quando você veja que Emmanuel Macron, os líderes que estão reunidos no G7, eles estão ao lado de Israel, porque Israel iria ficar refém do Irã, sem poder, se um míssil nuclear for lançado sobre Jerusalém,
Então, a única coisa que a gente tem que ver é que Israel está aniquilando o seu pior inimigo. E quem me acompanha aqui há muito tempo, eu falo que com a queda do Irã, que enfraqueceu o Hamas, os Houthis, o Hezbollah, e destruiu e aniquilou, Israel destruiu e aniquilou os armamentos que eles tinham na Síria em 24 horas, quando caiu o regime de Bashar al-Assad, veja que onde tinha armazém de míssil e bomba do Irã, na Síria, Israel destruiu tudo, aniquilou tudo. E agora, com o enfraquecimento e a queda do Irã, haverá uma aceleração gigantesca para a construção do terceiro templo. Então, assim, não existe guerra de Gog e Magog agora. Você não vê a Rússia e a China e a Coreia do Norte se posicionando a defender o Irã. Eles estão se colocando num ponto para pedir para parar os ataques e chegar a um acordo de paz. Então, eu digo para vocês, ó, o irmão Sérgio está dizendo que um dos mísseis iranianos caiu em um bairro árabe, em uma casa, matando toda a família árabe muçulmana. Veja, estão matando. Eles estão matando o seu próprio povo. E aí você vê, irmãos, que Israel sabe aonde sabia, eles tinham o pessoal da Mossad infiltrada, o pessoal da Mossad fez uma reunião falsa com a cúpula, é por isso que morreu um monte. Aquela reunião, quem formulou ela foi a inteligência de Israel. E reuniram a maioria no mesmo lugar, eu sabia onde eles estavam caminhando e foram matando os cientistas e os líderes do exército. E aí você vê que Israel sabe exatamente onde está tudo e tudo está sendo aniquilado. E o Irã está sendo forçado a um acordo de paz, ou haverá, eu acredito, uma revolução. O povo se levantará e vai derrubar o regime dos Ayatollah para que haja, então, segundo o próprio príncipe do Irã, que está exilado por não poder voltar ao seu país, o acordo, olha só, o acordo de Ciro, para que haja, então, o estabelecimento de paz. Estabelecimento de paz entre Israel e os inimigos, e tudo isso é para a construção do terceiro templo. É para a construção do terceiro templo. Tudo que está acontecendo é para a construção do terceiro templo. E existe, eu vou colocar aí 60% de chance de um míssil cair na mesquita, tá? Olha aí o que criaram com a inteligência artificial. E eu vou mostrar para vocês, a irmã Luciana também me mandou uma imagem hoje. Olha aí, isso aqui é inteligência artificial, a mesquita totalmente em cinzas. Em cinza. Olha que interessante. A irmã Luciana me mandou algo também da capa The Economist, da previsão para 2025, que dá a entender, né? Duas coisas que eu quero mostrar para vocês que é muito forte, que a irmã Luciana viu. Da capa, e semana passada, irmãos, Benjamin